Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Chegou a hora! Vai! Muito boa noite a você de casa! 18 horas e 31 minutinhos. Muito boa noite a você de casa, nesta quarta-feira única, diferente de todas as outras. Eu quero convidar você neste momento a usufruir, desfrutar de um programa que é preparado para você aí de casa. E eu começo te fazendo uma pergunta já. Como foi o seu dia? Correu tudo bem? Foi legal? Agora pode ter certeza que dentro de uma hora nós procuramos levar entretenimento esportivo, porque é essa a tônica do nosso programa Placar Esportivo. Antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios, nos dê sabedoria, entendimento e, claro, para levar até você alegria e muita informação do mundo esportivo, porque esse programa diariamente pede permissão para entrar dentro de sua residência, para levarmos entretenimento, e nossa equipe preparou cada novidade hoje. Mas antes de apresentar ele, que todas as quartas está aqui, eu quero convidar você a participar do nosso programa. Esse número que você segue abaixo, o 629-9528-3890, é a linha que conecta você do outro lado conosco aqui nos nossos estúdios da Rede Fonte TV. Essa transmissão também está sendo passada ao vivo no nosso site, o seu portal de notícia. Esse aqui abaixo, no placaresportivo.tv.br. 584, através da Sky. Alô Brasília, alô Estado de Goiás. São mais de 94 municípios que nos acompanham diariamente. Um agradecimento especial a cada um de vocês. Todas as quarta-feiras, ele está aqui comigo, um comunicador nato. Uma pessoa do bem, aprendemos a gostar um do outro. A comunicação nossa fora dos estúdios reflete aqui dentro. Ele é um amigo, ele me ensina diariamente e estar ao lado dele, fazendo o que gosto, representa muito pra mim. Ele sabe disso e eu vou falar olhando nos olhos dele. Esse é Renato Sobrinho. Isso, eu emocionei desse jeito. Muito boa noite, Danilo Dias, meu amigo, meu irmão. Obrigado pela deferência de sempre, a todos que nos acompanham pelo canal. Rapaz, que elegância nós estamos aqui, canal 5.1, 15.1, 584, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, Danilo. Claro que sim, né? Que maravilha. Mais uma vez poder estar aqui é uma honra. E claro, como você bem destacou, uma hora de puro entretenimento produzido pela nossa equipe, competentíssima para você. Agora é só usufruir. É isso, Danilo? Como é que foi seu dia, Renatão? Foi bom? Maravilhoso, é só assim. Correu tudo bem? Graças a Deus. E eu ainda tô na labuta. Tem mais eventos aí depois do programa. Mas Então se prepare, porque nós vamos usufruir desses destaques que nossa equipe preparou para você. Placar esportivo, né, Danilo? Teremos repercussão de como estão os preparativos do Goiás, que veio de derrota lá em Ribeirão Preto. Turbulento momento que vive o Esmeraldino. Treinou em 2 períodos hoje, amanhã também, para receber o Avaí às 21 horas e 30 minutos de sexta-feira. Teremos notícias sobre o Vila Nova, que já viaja amanhã para Itajaí, onde vai enfrentar o Brusque. E o Dragão Rubro-Negro vai receber o Vitória da Bahia. Informações do mundo esportivo que você vai conferir daqui a pouquinho. E antes de chamar o nosso quiz, eu quero que você se prepare, porque no próximo bloco nós vamos receber nos nossos estúdios uma pessoa que dispensa comentários. Estou arrepiado de saber que vou ter a honra de te compartilhar o mesmo estúdio e o programa Placar Esportivo com ele. O programa Placar Esportivo está caminhando para o seu 4º aniversário, dia 11 de outubro, exatos daqui 30 dias. E hoje será um marco na história desse programa. E no próximo bloco eu vou te contar o porquê. Agora sim, produção, põe o quiz aí, deixa eu ver. Renato Sobrinho, hoje o entretenimento pra gente compartilhar com o nosso telespectador é o seguinte: você consegue ver Dorival levando a seleção a algum lugar? A primeira é, sim, acredito que ele pode fazer um bom trabalho e levar a seleção a conquistar o Hexa. Não estou tão confiante com ele. Acho que ele ainda precisa mostrar mais. Sim, com o elenco certo ele pode alcançar grandes resultados. Talvez, depende de como ele vai lidar com a pressão, ou acho difícil. Ele é um bom técnico, mas nada disso. Rapaz, dá pra ser todas as alternativas? Complicado, hein, Danilo, a situação do Dorival. Mas vamos aguardar. Eu acho que o nosso telespectador pode fazer, sim, o uso desse quiz de forma muito bem detalhada, pode explicar o que ele pensa e participar ativamente com a gente, não é isso? É isso mesmo. Eu quero a sua interação com o nosso programa Placar Esportivo. Eu vou para um rápido intervalo. E se prepare, porque no próximo bloco é diferente. Até já.
Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, 18 horas e 40 minutos desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Uma data que vai ficar marcada sem sombra de dúvidas na história desse programa. Além disso, vai marcar no meu coração ter a oportunidade de conhecer presencialmente e ainda poder compartilhar os estúdios desse projeto que vislumbramos há 4 anos atrás. Hoje vamos receber uma personalidade do nosso estado de Goiás, natural de Rio Verde, do meu estado, interior assim como eu, sou de Séries. Ele é um comunicador nato, radialista de carteirinha, produtor, escritor, a comunicação está na sua veia. E ainda, além disso, ele foi conceituadíssimo na Universidade em São Paulo, Casper Libero, e também pós-graduado na Wayne State University, lá em Michigan, nos Estados Unidos. Um intelectual. Hoje é um dia de aprendizado. Um dia que nós, com certeza, vamos marcar em cada um dos nossos corações receber essa grande personalidade. Você de casa vai ter o orgulho e a honra agora de receber esse grande comunicador. Vem pra cá, Rosenval Ferreira! Rapaz! Muito boa noite, Rosenval. Boa noite, amigo, tudo bem? Que honra, Rosenval. Mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo, Rosenval. Muito emocionado. É ali que eu sento? Ali Vamos que você lá. vai nos dar essa honra de participar desse programa Placar Esportivo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Rosenval. Eu que me sinto honrado, você é um grande comunicador. Eu já tinha acompanhado o seu programa outras vezes. Você sim é nato. Eu não, eu tive que me preparar. E olha, eu não sei se você sabe disso, mas poucos sabem. Eu já ganhei dinheiro com futebol e cantando. Olha aí, Renato, novidade, porque eu não sabia. Também não. Não, ninguém sabe. Eu conto para poucos. Eu lá em Rio Verde, eu pegava um violão, ia cantar num bar, aí o outro bar falava assim, eu pago você cantar no outro lá, no meu concorrente. E no futebol, pessoal, Rosenval, se você não se colocar para ser jogador da nossa equipe, a gente paga o chopp, paga o que você quiser, porque eu era um perna de pau. Só fica de fora, Rosenval. Rapaz, Danilo, tá explicado. E primeiro cumprimentar o Rosenval, que é um grande baluarte da comunicação, não é goiana não, do Brasil e do mundo. Eu que tive a oportunidade, talvez ele não sabe disso, mas eu fiquei 6 anos lá na Rádio Bandeirantes, onde ele tem um programa diário, né? E sempre ouço atentamente os programas dele todas as manhãs, aprendo muito também, porque realmente, em termos de comunicação, poucas pessoas têm o tarimbe, a categoria desse senhor que está aqui do nosso lado. Honrado também, viu, Dani? Tô bem hoje aqui. Tô aprendendo, vai ver, né? Rosenval, me fala uma curiosidade que eu fiquei sabendo quando eu estudei, procurei informações sobre você. Disse que é um cozinheiro nato. É verdade, Rosenval? Eu realmente faço comida muito bem. Quando eu morei nos Estados Unidos e fiz lá minha pós na Wayne State, eu paguei meus estudos nos Estados Unidos trabalhando num grande restaurante. Ah, foi? E eu estudei culinária, tanto que agora eu estou indo, depois da manhã vou para a França, vou fazer um curso de culinária aprimorando, porque eu adoro cozinhar para meus amigos, para minhas amigas. Eu gosto muito de fazer comida e ser um alquimista da comida. É um hobby legal, né? E Renato, espero que depois desse programa ele nos inclua nesse hall de amigos e eu quero experimentar essas delícias francesas lá dos Estados Unidos, os estudos dele. Você viu que ele fala com gosto? E é assim, quando você faz o que tanto gosta, faz com muito prazer, naturalmente você percebe isso na própria dicção, na forma como a pessoa coloca. Então, o Rosenval é chefe, né? É diferente, é cozinheiro, não. Chefe é diferente da excelência. E qual que é a sua especialidade, Rosenval? Além da comunicação e da culinária, o que você hoje se define na sua vida, nessa trajetória de sucesso que você teve? Como que você se define? Olha, eu entendo que o jornalista, a melhor definição de jornalista, do meu tipo, que trabalho com rádio, televisão, jornal, faço publicidade, escrevo há muitos anos em vários aspectos, eu trabalhei nos grandes veículos de comunicação, a gente é especialista em nada. É a melhor definição do jornalista, especialista em nada. Por quê? Por que você é um especialista em nada? Se eu vou entrevistar um cirurgião plástico, eu tenho que entender um pouco e às vezes até profundamente cirurgia plástica. Boa. Se eu vou conversar com vocês aqui, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu realmente fiz uma incursão pelo futebol. Eu esqueci o nome dele, meu Deus, eu precisava lembrar agora, mas foi muito legal para mim, porque eu narrava o jogo da minha forma, então não é uma área que eu tenho a expertise, mas assim, eu entendo, estudei muito, por não entender, estudei muito futebol, eu estudei muito as seleções brasileiras, eu estudei muito a história do futebol, por quê? Para mim não passar vergonha quando fosse falar com alguém sobre futebol. Então a gente acaba, como jornalista,
entendendo um pouco de tudo. E eu vou dizer para vocês, se não entender um pouco de tudo, passa vergonha. Que aí você pega um Pablo Marçal aí da vida pela frente, que o sujeito tem uma retórica muito boa. Se o jornalista não tiver conteúdo... Preparado, vai lá e engole a gente. Então, eu acho que mais do que nunca, hoje o jornalista tem que ter conteúdo. E para ter conteúdo, tem que estudar. Olha aí, Renato. E é isso que eu estava, inclusive, ouvindo pela manhã, você justamente pontuou essa situação no seu programa hoje, pelo menos, estava indo para o trabalho, ouvindo você colocar essa situação, e é mais que verdade, né, Danilo? E o Rosenval nos presenteando com esse ensinamento. Um pouco de tudo, porque, na verdade, o jornalista ele tem que ter um conhecimento vasto, amplo, porque não dá para aprofundar em tudo também, né, Rosenval? Não dá, bobagem, né? Porque a gente percebe claramente que quando você vai fazer uma entrevista com qualquer pessoa, você precisa estudar um pouco daquela pessoa e estudar, inclusive, o que a pessoa pretende fazer para você. Eu fiz esse alerta hoje no ar, você deve ter ouvido. Sim, eu vi. A imprensa brasileira está engolindo a isca. Sim. Porque ela está pegando os candidatos a prefeito. São Paulo. E de São Paulo, principalmente, que ali virou uma guerra, né? Virou. O que está acontecendo? Ela está fazendo o jogo de quem está pautando, quer dizer... Vou dizer o Pablo Marçal porque ele está na crista, né? Então, quer dizer, ele está pautando. Vocês vão ter que me perguntar o que eu já sei. Aí o que a imprensa faz? Não pergunta para ele o que interessa. Que eu chego e falo que vai fazer uma coisa, mas eu falo assim, pô, tá bom, eu quero ouvir. Como é que isso é viável? Eu não estou vendo os jornalistas perguntarem coisas com conteúdo. Esquece, cara, os problemas que o cara teve no passado, porque isso ele já sabe responder. Claro. E vamos para o futuro. O que você pretende fazer com a cidade de São Paulo? E ninguém questiona isso, né? Da mesma forma, você colocou, e eu estava ouvindo, você vê que lá nos Estados Unidos, a questão do Trump, ele faz, às vezes, as coisas assim, de forma que você fala, pô, isso é uma fake news, mas ele faz tão categoricamente que fica sendo verdade. Não é? Isso é pauta também. E teve uma análise que eu fiz, que depois fiquei muito satisfeito com ela hoje de manhã, se você ouviu o programa, porque os grandes comentaristas do Washington Post e do New York Times fizeram a mesma coisa. A Kamala Harris, ela ganhou nos intelectuais, quem entende de política, ela ganhou. Beleza. Agora, o povão, o que ficou? Tudo que ela falava, ele falava assim, mas vocês não entendem de economia. Ele primeiro soltava a frase, depois... Vocês não sabem. O que ficou para o homem comum? Esse cara vai resolver o problema. A economia, que é um dos grandes pilares que mais afeta o cidadão norte-americano, né? Inclusive, distorcendo, porque o Biden... Já tinha. Os números da macroeconomia do Biden são melhores que o dele. Mas só que ele fala tanto que foram piores que a coisa cola, né? Exatamente. Hoje, tá vendo que é um dia de aprendizado? Sem sombra de dúvidas, já aprendi que um comunicador e uma pessoa também não sabe de nada e temos que viver sempre aprendendo coisas novas. Esse é Rosenval Ferreira. Vou pedir para você, Rosenval, fique aí porque o programa está apenas começando, porque eu tenho uma novidade grande para apresentar para você de casa. Hoje, oficialmente, uma grande empresa do nosso estado de Goiás está se fazendo presente aqui. Essa apresentação oficial para você, nosso telespectador, nada melhor do que recebermos um supervisor de vendas da loja Dial Distribuidoras, que está aqui conosco hoje e vai fazer esse anúncio oficial e ainda mais, traz novidades sobre as tendências. Ô Diogo Aguiar, muito boa noite, meu amigo. Muito boa noite, meu amigo Danilo Dias. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores que estão assistindo esse grande programa, né, que chama aí Placar Esportivo. Meu muito boa noite aí também para o Renato Sobrinho, para o Danilo Dias e também aí para o Rosenval, né? E hoje eu vim aqui para falar de coisa boa, Diogo, de qualidade, muita Danilo. coisa boa, porque só de o fato de nós termos o privilégio de contar com a Dial Distribuidora aqui no nosso programa Placar Esportivo já é motivo de alegria, certo? Isso, estamos bastante felizes, né, de estar aqui com essa parceria, né, com essa grande marca aí, Placar Esportivo. Parceria de sucesso que se inicia hoje. E eu quero que você conte para o nosso telespectador um pouco da Dial Distribuidora. São 7 anos no mercado, esses 7 anos pautados em qualidade e muito mais coisa, não é isso? Olha, Danilo, igual você falou, você frisou bem, são mais de 7 anos no mercado, né? No segmento aí de material elétrico, iluminação. E o que fez a gente chegar, né, onde a gente está aqui hoje, é a nossa competência, a nossa credibilidade aí também junto aos nossos clientes e parceiros. E a pessoa que chega lá com um projeto, ela tem um atendimento personalizado, algo diferente que a Dial faz hoje para esse consumidor? Olha, Danilo, lá na Dial temos um time de vendedoras lá muito competente. Tem uma equipe de qualidade. Justamente, né? Então, você que tem um projeto elétrico, tem um projeto de iluminação,
pode levar lá na Dial. E detalhe, hein? Só produto bons produtos ali que tem produtos ali que tem mais de 10 anos de garantia, né? A gente trabalha aí com grandes marcas, então quando fala Dial, a gente está falando qualidade e detalhe, preços justos para os nossos clientes, Danilo. É isso aí, esse é Diogo Aguiar. Eu vou pedir para que você também fique aqui, porque eu quero saber mais da marca Avante. O que você trouxe de tendências, novidades, de iluminação, porque quando chega em uma casa bem iluminada e bem quista, é tão bom, né? E daqui a pouquinho, viu, vou até pedir para os nossos telespectadores ficar atentos aí, que eu vou dar dicas de iluminação aqui, ó. Gostei. Exclusividade aqui, viu, Danilo? Aqui pro Rosival, né, pro Renato Sobrinho, para você, pros nossos telespectadores aí. Você quer entender um pouco mais de iluminação? Fique aí, hein? Fique ligado, fica aí, Diogo, eu também tô ligadinho e curioso para saber. Mas, continuando o Vila Nova, o Elias fala um pouco sobre as movimentações e preparação para o jogo diante do Brusque. Elias, como que tá por aí? A preparação está sendo muito boa, né? Você sabe da importância do jogo, um adversário muito difícil. E sabemos da importância desse jogo. Temos que ir lá para Brusque para somar. Que nessa reta final do campeonato é o mais importante, é estar somando. Eu acho que todo jogo a gente entra no campo para vencer, né? A gente sabe, não devemos olhar para a tabela, né? O adversário está lá embaixo também, eles estão brigando por um objetivo também. Então temos que entrar concentrado lá para conquistar os 3 pontos. Elias fala sobre concentração, Renato Sobrinho. É um jogo diante de um time que está na faixa de rebaixamento, no Z4. O Brusque é um dos piores times que eu vi jogando nessa Série B. É um jogo crucial para o Vila Nova, se quer realmente o acesso? É crucial porque o Vila Nova, historicamente, não tem se apresentado bem diante de adversários que estão lá disputando um campeonato que visa sair do rebaixamento. Então, nesse momento, o Vila Nova está na 4ª colocação dentro do grupo de classificação, precisa manter-se dentro do G4 e para isso ele precisa vencer fora de casa. Não dá para um time sonhar, esperar a Série A com apenas 2 triunfos jogando longe de sua torcida. Então é momento e o adversário para o Vila Nova buscar a vitória é esse. Fácil não vai ser. O jogo inclusive não é em Brusque, né? Em Itajaí, onde o gramado é péssimo, tá? É péssimo. Mas quem quer vencer, quer chegar ali do futebol, tem que superar todos os adversários e inclusive o Brusque, que é um time limitado. Além do Brusque, os próximos adversários do Tigrão são esses. Enfrenta o Brusque em Itajaí, como disse bem Renato Sobrinho. Depois, na próxima quarta, recebe no seu estádio Oba a Chapecoense. Visita o Ceará lá no estádio Castelão, uma pedreira. Depois recebe o Botafogo de Ribeirão Preto em Goiânia e fecha já na abertura do mês 10 a equipe do Mirassol no interior de São Paulo, Renato. Olha, o Vila para mim é favorito diante do Brusque, também diante da Chapecoense aqui no Oba e diante do Botafogo. Ou seja, de 15 pontos em disputas, o Vila Nova pode ter pelo menos 9. 9 é o esperado. Agora, se passar disso, Danilo, aí eu vou dizer que as coisas vão ficar bem mais encaminhadas para o Vila Nova dentro do projeto Série A 2025. Rosenval Ferreira, tá acompanhando o Tigrão aí com essa possibilidade de acesso para a Série A? Olha, eu sou torcedor do Vila Nova. É? Vila Nova. Eu não posso contar muito porque senão os vilanovenses vão ficar bravos comigo. Mas eu sou torcedor do Vila Nova, né? Está ansioso por esse acesso chegar? Mas veja bem, eu fiquei pensando aí no time de Brusque, né? Brusque é uma cidade na Bélgica fantástica. Eu estive lá por conta de um filme que foi feito lá, muito interessante. E Brusque é uma cidade que merece ser visitada, né? E eu fiquei pensando, um time que se chama Brusque, tem uma responsabilidade muito grande, né? E, inclusive, ele tá tão mal na tabela classificativa que não condiz com a beleza dessa cidade que você visitou. Jamais, não é? E ele não encanta nos gramados, né, Renato? A equipe do Brusque. É verdade. O Brusque, que é uma cidade linda também, de Santa Catarina, né? Que, inclusive, o estádio está em reforma, por isso o Brusque vai mandar seu jogo lá em Itajaí. Já o Goiás Esporte Clube também continua sua preparação, mas por lá, Renato Sobrinho, a pressão está diferente. Antes treinava apenas no período vespertino. Hoje foi sessão bidiária. Às 9 da manhã já teve sessão e às 16 horas também. Mancini mudou as coisas por lá, porque os resultados, Renato,
não estão vindo. E o que se passa com esse Goiás? Na verdade, mudaram para ele, né, Danilo? Eu acompanhei a coletiva, inclusive trabalhei no jogo do Goiás diante da equipe do Botafogo. Que jogo ruim. Tava aparecendo até a seleção brasileira jogando contra o Paraguai ontem. É a mesma coisa, equivalente, tá? Então, o Mancini, né, não ia dar entrevista, depois subiu a entrevista, aí ele disse que não mudaria a forma de treinar, agora já está treinando. Enfim, as coisas não estão boas. Por quê? Porque o Goiás está com problema de convicção administrativa. Na verdade, nem mesmo o pessoal que dirige o Goiás tem entendimento do que é que o time está passando nesse momento. Imagina dentro de campo como é que isso reflete, né? E o Goiás, um dado curioso, ele precisa de ter aproveitamento acima de 74% se quer conquistar o acesso. Um desempenho melhor que o atual líder, o Grêmio Novo Horizontino. E para que isso aconteça, os próximos 5 jogos do Goiás, Rosenval Ferreira, não são nada animadores. Põe na tela a produção que eu quero comentar cada um deles. Rosenval, o Goiás enfrenta o Avaí na sexta-feira em Goiânia, depois visita Pernambuco, a bela cidade do Recife, aonde enfrenta o Sport, recebe em Goiânia a equipe do Mirassol, visita o estádio Couto Pereira em Curitiba e recebe um dos líderes e cotados ao acesso, o Santos, e depois desse jogo, vou falar baixinho, é o Vila Nova, lá no Ailê Pinheiro. Vai ser pedreira. Agora, é interessante, o Mancini é sobrenome... O nome dele é Wagner Mancini, porque o Mancini foi um dos maiores cineastas. Da minha época, sabe? Um dos maiores cineastas que o Brasil tinha, inclusive era um cineasta de fazer cobertura e filmagem de jogos de futebol, que foi além do seu tempo. Então ele tem uma responsabilidade com o seu... Pro nome, né? Pro nome Mancini, não é? Cara, olha como é boa a cultura, Você tá sempre aprendendo, Você amigo. viu? É assim. Rosenval Ferreira, você traz a cultura ligada ao esporte. Gostei. Vou ter que te convidar mais vezes. Eu estarei aqui, aposto. Você é um comunicador que deixa a gente tão à vontade. Você viu, né? É por isso que a gente aqui, uma sinergia tranquila, fantástico. Olha, eu vou te dizer que com um torcedor desse o time faz uma multidão, né? Você sabe o que nós vamos poder fazer, Danilo? O Rosenval vai fazer o curso, aprimorar, fazer o curso, não, vai qualificar-se ainda mais. Já pensou? A gente fazer o placar do Rosenval aqui? Gostei. Tem um momento Rosenval Ferreira dentro do programa? Será uma honra. Eu vou ficar sentado só admirando esse comunicador nato. Vamos continuar? Tem jogo Série B hoje, produção. Um jogo da 7ª rodada, Renato. Esse é adiado, né? 25ª, uai. Esse é um dos jogos que o Sport ficou devendo. Copa e que agora... do Nordeste. É verdade. O CRB estava na final. Exatamente. E agora, vou te contar uma coisa, hein? O Sport tá a fim de vencer o CRB. O jogo é lá no Rei Pelé em Maceió, na linda Maceió, da praia de Pajuçara, né? No entanto, o Sport pra mim é favorito. Mas o Sport, você sabe quanto tempo que não ganha do CRB lá? Tem muito tempo já? 8 anos só. Mas o Pepa chegou, hein? E parece que agora a coisa vai engrenar pro lado do Sport. Tomara que não. Tomara que não. Eu na pior... Eu tô dizendo... pode ser até que seja bom pra gente o CRB vencer, né? O CRB tá lá embaixo. Não, mas ele chega no Goiás, é pro sul. Tem 25, vai pra 28. Então tá ruim. Vamos fazer o seguinte? Vamos canalizar nossas energias pra sexta e sábado. Onde o Goiás joga e o Vila também. Porque esses times querem ascender pra posição onde se encontra o Atlético Clube Goianiense. Renato Sobrinho. O recorte do Atlético também nos próximos 5 jogos são favoráveis a ele. Ele vai ter a oportunidade de, quem sabe, igualar, ultrapassar ou ao menos chegar pontualmente falando nos seus principais concorrentes. E o primeiro a vir em Goiânia será o Vitória da Bahia. E é um recorte interessante, como você bem destacou, porque os clubes que estão nesse momento em disputa com o Atlético, dentro da tabela de classificação, serão os próximos adversários. Se não, veja, teremos Vitória, teremos Corinthians, teremos outras equipes aí, que já você vai colocar os 5 próximos jogos do Atlético, né? Mas fato é que o Atlético teve 15 dias para se preparar, para aperfeiçoar, tornar aí um time inteiro do ponto de vista físico, e aí é o seguinte, sábado é vencer ou vencer, não tem que negociar. 3 pontos fundamentais para o Atlético aspirar, deixar a última colocação, que é a posição do Atlético no campeonato. É isso mesmo. E os próximos 5 jogos do Atlético, produção? Eu quero ver, porque esse recorte é interessante, Rosenval. O Atlético, esses próximos 5 confrontos dele, vai ditar o que ele realmente quer na competição. Ele enfrenta clubes que estão separados dele 3, 4, 6, 7 pontos. São os primeiros times dentro da zona de rebaixamento do Brasileiro da Série A. O primeiro é o Vitória da Bahia, em Goiânia, no sábado às 16 horas. Estarei fazendo esse jogo pela rádio Band News FM. Depois enfrenta o Corinthians na quarta-feira, no sábado, em São Paulo, na Arena Neoquímica. Recebe o Fluminense em Goiânia. Visita o Heriberto Rilse, lá no interior de Santa Catarina, em Criciúma. E recebe depois, para fechar o mês 9, a equipe do Cuiabá em Goiânia. O Atlético tem chance de permanecer na Série A, Rosenval? Eu entendo que tem. Sabe, uma das grandes alegrias que eu tenho no futebol
é torcer contra o Corinthians. O Corinthians. Mas você foi boa demais, eu também. Eu tenho uma alegria. Eu vejo o jogo do Corinthians para torcer e ver o Corinthians perder. E eu vou explicar por quê. Eu morei em São Paulo, ali na rua Jaguaribe. E tinha o Pacaembu, né? E os corintianos jogavam. E era assim, o corintiano, quando ganhava, eles vinham na rua e de alegria, eles iam lá, quebravam os carros da gente, quebrava tudo. E quando eles perdiam, eles quebravam com mais gosto ainda. Aí eu tomei birra da torcida corintiana, porque eu tinha um Fusquinha caindo nos pedaços, mas eles acabavam de estragar meu Fusquinha, que eu não tinha garagem, não tinha nada. Então eu peguei e tomei a alegria de torcer contra o Corinthians. É uma brincadeira que eu faço, mas torcer contra o Corinthians realmente parece que é bom demais. A não ser para os corintianos, né? É verdade. E será que o Rosenval hoje vai ter a oportunidade de torcer contra o Corinthians? Porque daqui a pouquinho vamos ter novidades da Avante. Mas antes, Diogo Aguiar, de você falar, já que o Rosenval tocou no assunto Corinthians, hoje esse time vai receber o Juventude na Arena Neoquímica, mas também lá em Curitiba teremos um grande duelo que vale vaga nas semifinais. Juventude, você já tem a torcida do Rosenval. Nesta quarta-feira teremos de volta os jogos que movimentam o nosso país, visto que as datas FIFA acabaram. Até que enfim, né? Porque, meu Deus, a seleção. Mas depois falamos disso, porque o Corinthians, o Timão, está movimentando o mercado brasileiro. Memphis Depay já está em solo nacional e vai assistir hoje Corinthians recebendo Juventude. O Timão precisa vencer por 2 gols de diferença para levar esta vaga nas semifinais da Copa do Brasil, visto que no primeiro duelo no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude venceu por 2-1 o Timão e só foi fazer um golzinho nos minutos finais da partida, mas está vivo na competição e vai com tudo para tentar a vitória e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vale semifinais, vale milhões no cofre, vale muito! Na Arena Neoquímica, às 21 horas, Corinthians contra Juventude. Quem vai para a grande semifinal? Eu te conto amanhã, tudinho! No outro jogo, mais meia horinha mais tarde, às 21 horas e 30 minutos, o Clube Atlético Paranaense, que não vem bem nas competições em que anda disputando, para você ter uma ideia, nem dentro de casa consegue fazer triunfos mais. Perdeu pro Juventude e pro Palmeiras na sequência pelo Brasileirão, mas agora o lance é outro, enfrenta o Vasco da Gama pela Copa do Brasil e o mesmo resultado agregado da primeira partida, onde o Vasco venceu por 2-1 o time do Furacão e joga pelo empate lá em Curitiba para tentar a vaga nas semifinais, algo que já faz muito tempo que o Vasco não sabe o que é isso, mas o Furacão tem uma das melhores estruturas do país, não vai deixar isso acontecer e vai duelar frente a frente com o time cruzmaltino. Mais um duelo interessante para nós, juntos, podermos acompanhar tudo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil de 2024. É isso mesmo, e a minha pergunta vai para você, Rosenval, e você, Renato Sobrinho. Hoje às 21 horas, lá em São Paulo, na Arena Neoquímica, o Corinthians, o todo-poderoso Timão, que contratou o Memphis Depay, está investindo alto para se manter bem na Série A e também garantir vaga na semi? Ou calma aí, Danilo, Juventude, com a torcida do Rosenval, vai avançar para as semifinais? Se for depender só de torcida, a do Rosenval vai ser junto com a minha, porque eu também gosto. Eu já te falei, né, Danilo? Um bom santista que sou, não vou torcer pro Corinthians. Apesar de entender que o Corinthians joga na sua casa, a situação do Corinthians estava complicada, ele fez um gol, né, que deu a ele uma condição de disputar ainda, ficou 2-1 o jogo na ida, então assim, para mim o Corinthians tem condições de reverter, apesar de entender que o Juventude também tem uma boa vantagem, um treinador extremamente inteligente para garantir esse resultado que lhe dá a classificação. Já em Curitiba teremos o Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama. No primeiro jogo, o Rosenval Ferreira ficou 2-1 pro Vasco no Rio de Janeiro. Será que hoje dá Vasco ou dá o Atlético Paranaense na próxima fase? Vamos empatar. Empatar? Pronto. Então o Vasco passa. Renato, e você? É um jogo assim, o Atlético é um time que está oscilando muito, né? O Atlético Paranaense investiu muito, cresceu muito em nível nacional, mas está com a equipe que, ao meu ver, está oscilando muito. O jogo está para o Vasco ainda. Agora, o Atlético Paranaense joga diante do seu torcedor na arena,
que é o seu reduto, é onde ele sempre joga bem. Vamos ver, um jogo muito equilibrado, Danilo. Põe na tela, produção, por gentileza, o chaveamento. Quem passar de Vasco e Atlético Paranaense vai ficar apenas aguardando a noite de quinta-feira chegar, porque o seu adversário da semi será Atlético Mineiro ou São Paulo. Já do outro lado, Corinthians e Juventude. Quem avançar às semifinais hoje vai ficar aguardando no Rio de Janeiro amanhã, no Maracanã lotado com mais de 54 mil ingressos já vendidos, foi entre Flamengo e Bahia. Produção, a Copa do Brasil é hoje, mas também tem brasileiro. Tem jogo atrasado do Brasileirão da Série A. Deixa eu ver quem que é que joga hoje aí. Põe na tela. Tá, o Internacional de Porto Alegre recebe o vice-líder. O jogo vale da 19ª rodada devido à catástrofe do Rio Grande do Sul. Quem vence esse confronto, Renato? Olha, o Internacional vem buscando se reabilitar no campeonato, faz uma campanha de recuperação. Mas eu, sinceramente, Danilo, o futebol que o Fortaleza vem praticando nesse momento do Brasileirão é algo surpreendente. O time do argentino lá, ele conseguiu... Voivoda, ele conseguiu dar uma dinâmica de competitividade para os times, esse time cearense que faz bonito. É o vice-líder da competição. Então, eu vou apostar no Fortaleza. Rosenval Ferreira, Fortaleza é uma cidade bela, praia do futuro. Porto Alegre também. Mas agora, trazendo a brincadeira para o futebol, Inter ou Fortaleza vence esse confronto? Olha, eu vou no Inter. Eu acho que é um time que está... assim, do pouco que eu consigo acompanhar, eu acho que o Inter pode ter condições, como ele disse, melhores condições de vencer esse jogo. Eu sou na base do achômetro, né? E achômetro se erra muito. Eu achava que o brasileiro, por exemplo, era o povo mais fanático do futebol do mundo. Achava, mas era achômetro. E eu dei na telha de assistir a final da Copa do Mundo na Argentina, lá em Buenos Aires. Sim. Sério? Aí eu vi que o fanatismo. O que é fanatismo, meu? Não. Olha, o argentino, sim, é fanático. Sério? O brasileiro é mais ou menos. Eu vi coisas ali que você não tinha, não tem ideia. O sujeito, tinha um sujeito lá que rolava no chão, assim, ele ficou todo sujo de barro, rolava no chão, ele parecia que ele ia morrer. Então, eu nunca tinha visto nada igual, né? Falei, então, eu não vou mais na base do achômetro. Eu posso fazer o achômetro aqui com vocês, porque eu não sou da área, então eu não tenho obrigação de acertar, não é? Rosenval, o Carlos Maranata, lá de Itumbiara, está falando que é seu fã, te acompanha há muito tempo e está nos parabenizando de poder contar com a sua presença aqui hoje. Ele está te mandando um forte abraço. Para ele também, obrigado, amigo. Alô, Danilo, parabéns pelo programa, hoje está impecável, hein? Aqui é o Isaías Pereira da Costa, com o Rosenval Ferreira, o grande mito da comunicação. Alô, Danilo, parabéns, estamos em umas. O Renato disse que o Fortaleza vai vencer, para mim não, Fortaleza já deu o que tinha que dar. Olha. Tá bom, um abraço. Deixa eu abraçar também rapidamente, você que estava... O Patrick da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás, esse é o fenomenal Patrick, grande bailarino, eu chamo assim, gente boa, tá sempre nos assistindo bem aqui na TV e lá quando chegamos aos estádios, quando vamos adentrar aos estádios para trabalhar, ele que nos recepciona com aquela muito categoria. Boa, gente. Gente boníssima, um abraço para ele, grande Patrick. Patrick, forte abraço para você, muito boa pessoa mesmo. O Danilo também tá mandando um abraço aqui pro Rosenval, Marcos Santos de Ceilândia. Danilo, acompanha o Rosenval nos programas televisivos e também quando estou em Goiânia, escuto ele na rádio. Rosenval, já que o Carlos Maranata de Itubiara, o Carlos lá de Ceilândia estão mandando abraço, falando que te escuta, fala pra gente um pouco mais dos seus projetos atuais. Além da Rádio Bandeirantes, todo dia pela manhã, o Rosenval pode ser acompanhado aonde mais? Bom, eu estou na Rádio Bandeirantes, imediatamente eu tenho 6 minutos, eu chego na Jovem Pan, que é o Show da Manhã, um programa muito interessante também. Eu estou na PUC TV, não é? E estou na Rede Record também. Tá? E eu sou ghostwriter de algumas colunas aí que eu sou ghostwriter, mas muita gente gosta de me dedar. Mas enfim, nessas coisas que eu apareço, são isso. Você me falou de projetos futuros. Eu estou com um projeto, depois que eu voltar da França, eu estou com um projeto de ampliar um pouco a minha participação nesses próprios locais. Eu quero fazer um pouco mais de rádio entretenimento com um pouco mais de humor. Porque, olha, eu sempre fui muito bem-humorado no rádio. Eu falo notícia com bom humor, com muita brincadeira, com muito sarcasmo e às vezes até sou muito criticado por isso. Mas eu quero ampliar isso ao máximo, porque eu entendo que a nação brasileira, ela está uma nação triste. Nós não temos mais bons humoristas. Você pode notar que é difícil a pessoa... Antes, pouco tempo atrás, se falava, me fala 5 bons humoristas. A pessoa falava 5 assim, de boca cheia. Sim. Hoje você pede 5 bons humoristas, o jeito não sabe mais.
É, na verdade, difícil. Mesmo. Então, eu entendo que está faltando ao brasileiro essa alegria que este menino tem. Né? Eu chamo ele de menino porque... Gostei do menino. Não, confesso. Todo mundo para mim aqui agora é menino. Mas veja bem, essa alegria que você tem de fazer programa de televisão, isso aí precisa voltar, meu. E eu sempre tive alegria de fazer o que eu faço, e eu vou morrer fazendo jornalismo, e vou morrer muito feliz, não é? Porque fazer o bom jornalismo, isso traz, energiza. Por que eu não envelheço nunca? Porque eu faço o que eu gosto. Eu gosto do jornalismo, eu gosto de comunicar com vocês, eu gosto de fazer as minhas críticas sérias e meu entretenimento. Então eu quero ser mais... vou aprender com esse rapaz. Vou aprender com ele. Não, eu venho aqui aprender com ele. Eu peguei um gancho. Além dele colocar nós nesse hall de amigos na volta de Lyon, na França, ele também pode trazer esse entretenimento esportivo pra cá, Renato. Claro que sim, ué. Por que não? A gente vai ter que ter um jantar bem caprichado feito por ele pra gente debater esses assuntos, viu, Rosenval? Com certeza. Tem quiz aí rodando hoje, produção? Eu quero saber como é que tá a interação do nosso público. Você consegue ver Dorival levando a seleção em algum lugar? Sim, Danilo, acredito que ele pode fazer um bom trabalho. Não tô tão confiante. Acho que ele ainda precisa mostrar mais. Talvez, quem sabe, sim, com o elenco certo, ele pode alcançar grandes resultados. Mas cadê esse elenco, hein? Acho difícil, ele é um bom técnico, mas não para por aí. É isso aí. Eu quero ouvir a sua participação. Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Já mandou em Uma, Ceilândia, Itumbiara, Goiânia, Aparecida. Alô, Brasil! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje o programa com Rosenval e Renato Sobrinho, hein? Vai vendo. Na volta do intervalo teremos as tendências que o Diogo Aguiar da Dial Distribuidora disse que vai falar e vai nos ensinar como o projeto Luminotecno chama a atenção dentro do seu lar. 2 minutos e eu estou de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e vamos falar de um tema que já nos alegrou muito. Porém, nesse momento, a seleção brasileira, Renato Sobrinho... Porque o cara já jogou, porque joga no Roma, porque joga no Juventus, sei lá, no Real Madrid, que ele tem que jogar de titular ou que tem que ser convocado. Tem que colocar os melhores. E nesse momento tem muito jogador que está na seleção que não merece estar. É isso mesmo. Vamos ver o que disse o Dorival Júnior após esse desar lá em Assunção? Põe na tela. Semblante tristeza, falou que foi um dos piores primeiros tempos que a seleção brasileira fez desde a sua chegada. Rosenval Ferreira, esse momento da seleção, o que nós devemos esperar pelo futuro? Olha, vou voltar um pouquinho no tempo. Quando a seleção brasileira perdeu de 7-0 para a Alemanha... 7-1, desculpa. E teve gente saindo de lá alegre, dizendo a Dilma perdeu e etc e tal... Eu disse para um amigo meu, a sociedade brasileira está doente, está muito doente. Eu vou dizer que a seleção que está no campo hoje, ela é um reflexo da sociedade. Porque quando a sociedade deixa de entender que a bandeira brasileira é uma só, que nós somos um só povo, e nós temos um só 7 de setembro, nós tivemos 2 7 de setembro, um que estava na Paulista, outro que estava em Brasília, e o país deixou de ser aquela coisa nossa, que a gente chorava pelo Brasil. Eu lembro que desde meus tios, meu pai, o Brasil era nosso na época da seleção. Não havia ninguém que pudesse rir ou achar bom que a seleção perdia. Essa seleção que está aí é um reflexo do país, onde o jogador sabe que se ganhar ou perder, parece que não há aquela comoção nacional de cobrança. Então, se o país não tá bem, tudo no país é um reflexo do próprio país. Isso é sociológico, né? Muita gente vai achar que isso é uma besteira, mas não é. O jogador hoje, ele é brasileiro, mas ele também pode ser europeu. Ele sai daqui, vai para Espanha, ele vai para Itália, ele vai para... Essa seleção, Zé, tá toda lá, inclusive, tá toda não tem ninguém aqui. Inclusive, lá, ele é muito querido. Ele não sai na rua, chega e fala, o que aconteceu com você? Então, eu acho que essa é a explicação que essa seleção... Não é que ela não representa o Brasil, ela representa um Brasil hoje que precisa acordar que nós temos que ser brasileiros, né? É isso mesmo. Tivemos mais gols das eliminatórias sul-americanas. O Renato falou da Argentina que perdeu. Confere aí.
Na última terça-feira, pelo Equador, e se mostrou uma a classificação da equipe eliminatórias da muito Copa do positiva. Mundo ficou assim, com a Argentina 18 pontos, a Colômbia que venceu os hermanos com 16, Uruguai com 13, Equador 11 e o Brasil, na quinta colocação com 10. Vemos a Bolívia chegando, a Venezuela, meu Deus, seleções que antes eram goleadas por nós. Vem comigo aqui porque chegou o momento que o Diogo vai nos anunciar coisas boas, Diogo. É isso aí, meu amigo Danilo. Momento aqui da Dial Distribuidora, aqui no programa Placar Esportivo, né? E eu sempre falo, Danilo, nós da Dial Distribuidora estamos preparados, né? Para transformar a sua casa em um lar. E olha só, as dicas de iluminações que eu trouxe aqui hoje, ó, desse grande parceiro nosso, que é a Avante, né? Um dos mais conceituados fornecedores a nível Brasil, viu? Lembrando que a Avante atende todo o território brasileiro. Lá em casa tem muitos produtos da Avante. Pois é, e ó, olha só essa luminária de emergência aqui, Danilo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só que peça leve, que peça bonita. Acabou esse negócio, Danilo, de acabar a energia, você tem que acender um fósforo, pegar uma vela, não. A Avante tem a solução aqui, ó. Só você pegar, fazer a instalação, seguir as normas do fornecedor, acabou a energia. E detalhe, toda no LED, né? Ah, é? Olha só essas arandelas aqui, ó, bem cleans, né? E detalhe, toda feita em policarbonato, Danilo. E olha só, hein? Às vezes, dá essa dica de iluminação que a pessoa fala assim, eu quero fazer um papel de parede, né? Combina muro, bem. Né? Às vezes quer fazer ali um texturizado. Não precisa não, amigo. Você pode fazer uma parede ali iluminada com essas arandelas. E detalhe, pode pegar chuva. Né? Ela tem uma blindagem, Danilo. Gostei. Olha só. Essas tendências todas estão lá na Dial Distribuidora. Olha, lá na Dial na Avenida Distribuidora. Rio Verde, número 480. Isso, Avenida Jardim Rio Oeste. Verde, número 480. O telefone de lá é o 3931-0508, né? Temos uma equipe comercial lá muito competente, né? Com uma gama de produtos, né? Não só a Avante, como outras marcas também, né? Eu fui e posso comprovar tudo que você está falando. Diogo, muito obrigado. Ó, tá convidado de novo para vir aqui no nosso programa, porque tem muitas coisas boas que a Dial pode nos trazer. Hein? Danilo, uma satisfação muito grande estar aqui participando junto com você, os telespectadores, o Rosival, né? E com certeza essa vai ser a primeira de muitas oportunidades. Sem um forte abraço aí para todos vocês. Valeu, Diogão, fique com Deus. E nada melhor do que encerrar o nosso programa com homenagem para esse grande comunicador. Nascido em Rio Verde, ele que traz consigo na sua veia a comunicação. E nós, do programa Placar Esportivo, preparamos a você, Rosenval Ferreira, uma homenagem que eu quero que você acompanhe agora. A nossa equipe do programa Placar Esportivo não poderia deixar passar essa grande oportunidade, Rosenval Ferreira, porque você está aqui conosco nos nossos estúdios, engrandecendo, podendo levar a sua alegria, a sua irreverência, a sua comunicação para todos os nossos telespectadores e aprender um pouco mais dessa grande sabedoria que você tem na comunicação. E você que é um jornalista, publicitário, um terapeuta transpessoal, um multimídia talentoso que atuou em diversas emissoras no estado de Goiás. Atualmente tem o quadro Olho no Olho na TV Record. Realiza comentários para um programa Balanço Geral de grande audiência. Mantém há mais de 18 anos o programa Opinião em Debate, anteriormente transmitido na TBC e agora na PUC TV. No meio impresso, é um articulista no Jornal da Manhã e no Jornal Hoje. O que dizer desse currículo vasto? Uma pessoa que nasceu natural de Rio Verde, se qualificou na prestigiada Casper Libero de São Paulo, com pós-graduação na USP e na Wayne State University, em Michigan, nos Estados Unidos. Um radialista de carteirinha, que comanda o tradicional programa jornalístico Opinião em Debate, que já ocupou o horário nobre em diversas sintonias e hoje está na nacionalmente conhecida Rede Bandeirantes. De segunda a sexta, para você acompanhar, das 7h30 às 8h30 da manhã. Além disso, ele dirige com maestria a empresa RR Publicidade e dentro da carreira publicitária atua também como diretor da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, exercendo o cargo de diretor de Relações com o Mercado.
Parabéns, Rosenval, por um vasto currículo, por você ser essa pessoa simples, honesta, pessoa do bem, que está aqui no nosso programa e aceitou esse convite. Nós preparamos essa homenagem para você, que você saiba do tamanho do legado que representa para nós do programa Placar Esportivo e para todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Enquanto pequeno comunicador que ainda sou, engatinhando nessa vida, que tem muita estrada pela frente, eu quero seguir os seus passos, Rosenval. Quero seguir os seus legados para que um dia eu possa ser lembrado como um aprendiz do Rosenval Ferreira. Uma homenagem para você. Eu tô ficando assim com muita quilometragem, eu fico emotivo, né? Você me deixou muito emocionado, sabe? Eu fico pensando assim, o quanto é importante a gente plantar essa sementinha que eu fui plantando, né? E eu vejo que, com muita sinceridade, a humildade de vocês que querem aprender comigo, eu que aprendo com você. Eu que aprendo a ser um comunicador da forma que você é, com essa garra que você tem. Eu preciso pegar a sua energia. Eu preciso vir nesse programa para pegar aquela energia que eu tinha antes, não é? Você pode notar aí que eu tinha pavor de ficar de terno. Porque, pô, terno é um porre. Aí eu inventei o cachecol. Falei o cachecol, então agora eu tô virou vendo... marca registrada. Marca registrada com estilo próprio. E agora eu tô até com saudade de viver com terno de novo. Muito obrigado, tem Renato. Vamos abraçá-lo porque merece. Obrigado, viu, Rosenval? Muito obrigado mesmo. Parabéns, obrigado por tudo. A você de casa, um beijo grande e nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, tchau.